Tiago capítulo 5, versículos 13 ao 19 de Tiago capítulo 5. Hoje nós estamos terminando a exposição da carta de Tiago. Estaremos olhando para esses versículos do 13 ao 20. E creio em Deus que essa carta tem sido bastante prática, como ela é para as nossas vidas. Lembrando também que o próximo sábado, culto jovem, às 19h30, você que é jovem, você que ainda não completou 100 anos, você deve estar aqui conosco, né? Culto jovem. Se você tem menos de 100, esse é o lugar para você estar. Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 20. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam o quê? Perdoados. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua casa e de terminarmos, ó Deus, essa carta tão importante para nós. Somos gratos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido. Pedimos nessa noite, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração sejam feridos por essa verdade, que venhamos sair desse lugar, ó Deus, orientados, instruídos por ela, sabendo, ó Deus, que existe um caminho, existe uma verdade pela qual podemos, ó Deus, nos inspirar e confiar nela. Fala conosco, Deus, nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A carta de Tiago é uma carta prática, como nós temos visto. Se você percebeu durante esses domingos, nós não encontramos nela nenhuma teologia muito consistente, mas uma prática de vida constante. Tiago, desde o capítulo 1, ele nos orienta como viver a vida cristã, de como nós podemos dar respostas a esse mundo quando nós somos requeridos por elas. Nós encontramos também em Tiago a maneira de como saber viver com família, com amigos, com o lugar onde nós convivemos. Tiago, ele nos diz que se nos falta sabedoria para lidar com alguns assuntos, às vezes não sabemos como lidar com filhos, com a família, no lugar onde nós vivemos. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que nós devemos pedir a Deus, porque Ele nos dá livremente, de boa vontade, e de fato Ele nos concede. Nesse mesmo capítulo, Tiago também ele vai dizer, nos versículos 22 em diante, como deve ser a prática da vida cristã. Ele nos diz que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas também devemos ser
pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas também que o quê? Pratica a palavra de Deus. Tiago também vai confrontar a nossa maneira de viver o evangelho, o cristianismo. E lá no capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer, olha, se você se considera cristão, se você se considera religioso, a primeira coisa que você deve fazer é refrear a sua língua. Você deve ter cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você posta hoje na internet, com aquilo que você compartilha, porque se nós não tivermos cuidado com isso, nós estamos nos enganando e fazendo da nossa religião uma farsa. Uma farsa. No capítulo 2, Tiago ele vai falar sobre fé e obras. Ele vai dizer o que adianta nós afirmarmos que confiamos em Deus, que temos a nossa vida em Deus, se essa fé ela não é traduzida naquilo que nós podemos fazer pelo próximo. Se essa fé ela não é transmitida através de compaixão e misericórdia por aqueles que são menos assistidos. Ele dá o exemplo de pessoas que eram menos assistidas naquela época, ele dá o exemplo das viúvas e também dos órfãos. Pessoas que estavam perdendo a sua família e que a fé daqueles que estavam tendo em Cristo Jesus deveria ser feito alguma coisa por esses. Já no capítulo 3, Tiago novamente vai falar sobre o domínio da língua, da fala. Ele vai dizer que se nós conseguimos domar um cavalo selvagem, colocando sobre ele, aquele arreio, esteio, não me esqueci agora o nome, freio, colocando freio sobre a sua boca, se nós conseguimos dominar um navio com um leme que é tão pequeno, por que nós não podemos dominar também a nossa fala? A fala tem o poder de destruir, desconsiderar pessoas, de trazer essas pessoas talvez a um estado de menos-valia. Tiago vai dizer que nós devemos ter cuidado com isso, com aquilo que falamos, palavras que são ditas são difíceis de serem retiradas. Então Tiago diz, domine a sua língua, domine aquilo que você fala. Tiago vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que depende de Deus naquilo que nós devemos fazer, que consulta a Deus em tudo aquilo que deve ser feito, e a sabedoria, que é uma sabedoria humana, que ela é devida à inveja, ela não é compreensível. Tiago também vai dizer no capítulo 4, melhor, ele vai fazer uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre nós? De onde surgem aqueles dias que nós acordamos, olhamos para alguém e dizemos, olha, eu não quero te ver nem pintado? De onde surgem aquelas situações que nós menos esperamos e quando vemos estamos inseridos nela, tendo problema com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós convivemos? Tiago vai dizer, esses problemas vêm das paixões e desejos que operam dentro de nós. Aquilo que muitas das vezes nós falamos, eu não abro mão disso, eu sou assim mesmo, essa é a maneira pela qual eu penso, eu sou assim, vou viver assim e vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Mas Tiago também diz que esse problema, não é você não, tá, Gabi? Esse problema não é um problema que afeta só aqueles que estão ao nosso lado. As paixões e desejos que operam dentro de nós, que guerreiam dentro de nós, cria também em nós uma certa inimizade com Deus. Nós começamos a amar o mundo, nós começamos a sermos devotos desse mundo. E Tiago vai dizer, aqueles que se constituem amigos do mundo, se constituem também o quê? Inimigos de Deus. Ele nos convoca para uma reflexão. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Portanto, purifiquem as suas vidas. Por isso, limpem as suas mãos, versículo 8 e 9 do capítulo 4. Se entristeçam por causa disso, lamente-se. Se humilhem diante do Senhor, pois Ele há de nos exaltar.
Tiago também nos orienta de uma forma prática de como vivermos a vida, de sabermos que nessa vida nós dependemos de Deus. Por mais habilidosos que nós sejamos, por mais que nós tenhamos habilidade para desenvolver alguma coisa, de maneira nenhuma podemos bater no peito e dizer, bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu chegarei até esse momento porque eu sou bom. Tiago, ele está chamando a atenção de judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam trabalhando, operando, produzindo alguma coisa comercialmente, e no coração deles, eles diziam, bem, amanhã ou depois eu irei para aquela cidade, trabalharei, construirei coisas e ganharei dinheiro. Quantas pessoas firmam a sua vida na possibilidade daquilo que pode ser realizado? Quantas pessoas têm convicção que amanhã estarão muito bem porque são muito habilidosos, são organizados, construíram tudo para que um dia todas as coisas vá muito bem. Tiago questiona essas pessoas perguntando, o que é a sua vida? Como é que nós podemos definir a nossa vida? Como é que nós podemos projetar o futuro sem Deus? Quem somos nós? Jesus mesmo disse que nós não conseguimos nem prever 45 centímetros da nossa existência. Nós não conseguimos saber o que vai acontecer amanhã. Por isso, Tiago diz, olha, a nossa vida é como uma neblina. Ela aparentemente é densa, consistente, mas quando os raios solares batem nela, ela se dissipa. E Tiago vai orientar esses homens. Em vez de vocês baterem no peito e dizer, olha, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, outro, por que vocês não digam mais ou menos assim, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo? Talvez nós tenhamos medo de fazer isso, de depender de Deus, de confiar em Deus. Talvez o nosso medo esteja na resposta que Deus pode nos dar, de ser contrário àquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos. Talvez nós tenhamos o medo de Deus tirar o controle da nossa mão, da nossa vida, uma vez que ela nunca esteve em nossas mãos. Por isso que nós temos medo de dizer, Senhor, cuida da minha vida. Senhor, cuida disso que eu estou pensando. Senhor, me ajuda a planejar isso que eu tanto sonho. Talvez nós não fazemos isso em função disso, e no versículo 16, Tiago vai dizer, bem, esses que vivem dessa maneira, vivem assim se vangloriando, dizendo, não, eu sou muito bom, eu consigo desenvolver coisas, eu consigo fazer coisas. Tiago vai dizer, olha, esses que vivem assim, não estão vivendo uma vida com Deus, mas estão vivendo uma vida a partir de um pensamento maligno. Não que havia uma ação espiritual sobre esses, mas o pensamento era maligno a partir de uma vida que não era confiada a Deus. Era uma vida conduzida pelos seus pensamentos, pelas suas capacidades, por aquilo que eles desejavam. Já no capítulo 5, Tiago vai falar sobre a opressão dos opressores sobre os oprimidos. E quem estava fazendo essa opressão não eram os ricos daquela igreja local, mas eram pessoas que detinham poderes, dinheiro e riquezas, e estavam oprimindo os mais desfavorecidos. E às vezes a gente acha que nesse mundo Deus só corrige e disciplina aqueles que pertencem a Ele, mas nós esquecemos que todo mundo foi criado por Deus. Não há uma criação que não esteja debaixo da soberania de Deus. Não há nenhum acontecimento nesse mundo que Deus não esteja vendo, olhando e observando. Por isso, Tiago, ele vai acusar esses opressores que estavam tirando, retendo o pagamento daqueles que trabalhavam na agricultura da época e dizendo, olha, o lamento desses, a oração desses chegou até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Depois, Tiago, do versículo 7,
ao versículo 12, ele encoraja esses que estão sendo oprimidos. Ele chama esses de irmãos. Ele diz para eles: meus irmãos, sejam pacientes. Pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. E Tiago, ele dá o exemplo de 3 formas de ser paciente. Ele dá o exemplo do agricultor que ele lança a semente, ele produz a terra, ele rega essa semente, mas depois de ter feito tudo isso, ele só pode depender de quem? De Deus. Ele dá o exemplo depois dos profetas, que foram homens que andaram com Deus, estiveram com Deus, ouviram Deus, caminharam na direção de Deus, mas passaram por momentos difíceis. Exemplo, Daniel tomou por decisão em não se contaminar com os manjares do rei, mas foi lançado aonde? Na cova dos leões. E Deus o livrou pacientemente. Daniel se manteve firme. Ele depois dá o exemplo também de paciência através da perseverança de Jó. Um homem rico que perdeu tudo, perdeu seus filhos, seus bens, mas continuou pensando em Deus, mesmo quando a sua esposa dizia: olha, abandona esse Deus e morre. Lá pelas tantas do livro de Jó, ele diz algo interessante. Ele diz assim: mesmo que o Senhor tire a minha vida, eu ainda continuarei confiando nele. Tiago apresenta esses 3 exemplos de paciência para esses irmãos que estavam passando pelo momento difícil. E nessa noite, Tiago vai nos apresentar como lidar com oração. Hoje nós estaremos olhando para o poder da oração, de como exercermos isso de uma forma prática sobre a nossa vida. Versículo 13, Tiago, ele começa dizendo: entre vocês, ele faz uma pergunta, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante o quê? Louvores. Tiago sabia que numa comunidade de fé, principalmente essa comunidade onde havia judeus se convertendo ao cristianismo, e por causa dessa conversão, por eles abandonar o judaísmo e se converter ao cristianismo, muitos estavam perdendo seus bens, muitos estavam perdendo a sua família, muitos estavam abrindo mão daquilo que eles tinham para abraçar essa nova fé. E isso causava sobre eles o que, irmãos? Um certo sofrimento, uma certa dor, uma certa perda. Tiago, ele olha para dentro dessa comunidade e ele entende que a vida de pessoas, ela vive entre esses 2 extremos. Ou pessoas estão em um determinado momento muito o quê? Alegres, ou estão passando pelo momento de quê? De aflição. A vida, ela se permeia entre esses 2 extremos. Ou estamos alegres, ou estamos tristes. E o interessante é que Tiago, olhando para aqueles que estão sofrendo, ele dá uma orientação. Ele pergunta: olha, será que há entre nós, será que existe aqui entre nós alguém que esteja sofrendo? Talvez alguns tivessem levantado as suas mãos e dizendo: Tiago, eu estou sofrendo. E a resposta de Tiago para esses é: então, ore. Parece ser alguma coisa muito comum, muito normal, de quem está sofrendo orar. Mas existe o outro lado da moeda, que às vezes nós não nos lembramos, que a dor talvez faça com que seja apagado da nossa mente a esperança em Deus, a convicção num Deus que pode mudar a situação daqueles que sofrem.
Por isso que Tiago está olhando para esse e dizendo, olha, se você está sofrendo, ore. Não esqueça de Deus. Seja paciente. Peça sabedoria a Ele. Viva com Ele. Não permita que a dor, que o sofrer dentro de você faça com que você esqueça de um Deus que pode cuidar da sua vida. Então, Tiago diz, olha, se há alguém entre nós que esse o quê? Ore. Há uma tendência em nós, de quando nós estamos passando por algum momento de dor, nós nos vitimizamos tanto, ao ponto de não termos nem coragem de reagir. De, às vezes, olhar para um irmão ou uma irmã e dizer assim, meu irmão, minha irmã, estou passando por esse problema, você pode orar por mim? Isso não é errado. Mas a orientação de Tiago é o quê? Que essa pessoa que está passando pelo problema, que ela o quê? Ore. Mas também Tiago, ele apresenta o outro lado da moeda, que no meio de uma comunidade cristã, não existe só aqueles que sofrem, não existe só aqueles que estão passando por dor, por momentos difíceis, mas existem aqueles também que estão o quê? Felizes, alegres. E Tiago também faz a mesma orientação, que parece ser uma coisa muito comum, muito particular de quem está feliz. Ele diz, bem, se há alguém que se sente feliz, que ele o quê? Cante louvores. E é verdade, quem está feliz, o seu espírito está alegre. Há alegria no seu coração. Mas Tiago também lembra uma coisa, que às vezes a satisfação e a alegria tira da nossa mente a gratidão a Deus. Às vezes estamos tão felizes com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos concedeu, e nós esquecemos de ser o quê? Gratos ao Senhor, de agradecermos a Ele, de expressarmos louvores ao Senhor em gratidão àquilo que Ele tem nos dado. Então Tiago começa essas últimas orientações lembrando os extremos de quem vive com Deus, que há momentos de dor, mas há momentos de alegria, que nos momentos de alegria devemos ser gratos a Deus, mas também nos momentos de dor devemos dobrar os nossos joelhos e orar, de colocar a nossa vida diante do Senhor. Apesar de nós vivermos hoje um evangelho neopentecostal, um evangelho que diz, bem, se você está sofrendo é falta de fé, se você está sofrendo você deve determinar para não passar por esse momento, se você está sofrendo você deve fazer uma confissão positiva para que isso não aconteça mais. Tiago está dizendo, não é por aí. Se estamos passando pelo momento de dor, nós devemos orar, colocar a nossa vida diante do Senhor. O salmista, lá no capítulo 18, se você puder ir junto comigo, Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Versículo 6. O salmista, ele diz assim, na minha aflição, o que ele faz? Clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu santo templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus o quê? Ouvidos. A orientação que Tiago está dando, tanto no sofrimento como na alegria, é uma orientação bíblica. De quando nos sentimos agoniados por causa da dor, devemos procurar o Senhor, devemos buscar ao Senhor. Devemos ser motivados à oração, muito embora que a oração não deve ser só conduzida pela dor. Nós devemos entender que oração é um mecanismo da graça de Deus, de nós nos aproximarmos de Deus, de nós termos intimidade com Deus. E a pergunta que eu faço a você,
como tem sido motivada a sua oração? Só quando alguma coisa aperta? Só quando as coisas estão difíceis? Só quando você está sofrendo? Lembra que Tiago diz? Se existe alguém alegre, que cante louvores. Isso é um tipo de oração. Nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos ter isso em mente. Versículo 14, Tiago, ele continua nessa batida da oração. Versículo 14 do capítulo 5, ele diz assim: entre vocês há alguém que está o quê? Doente. Essa pergunta que Tiago faz, se existe alguém doente, é uma expressão no original de alguém que esteja sem forças, de alguém que, devido à sua incapacidade física, ele não está mais na comunidade de fé, ele não está podendo ir mais às reuniões daquela igreja ou nesse local. Devido ao sofrimento, ele talvez esteja acamado ou não conseguindo chegar até aquele lugar. Tiago, ele faz essa pergunta à comunidade, ele não faz essa pergunta a ele mesmo, ele diz: olha, meus irmãos, será que nós temos observado entre nós que existe alguém que esteja o quê? Doente, sem força, sem poder vir à igreja? Será que existe alguém entre nós assim? Tiago faz essa pergunta, dizendo: essa observação não deve ser só do pastor, não deve ser só do diácono, não deve ser só do líder de pequeno grupo, mas essa observação deve estar na comunidade de fé. Essa observação pela necessidade do outro, por aquele que está sem força, por aquele que está doente, deve estar entre nós. Por isso ele faz a pergunta no versículo 14: entre vocês há alguém que está doente? Talvez alguém dissesse: e Tiago, realmente eu tenho sentido falta do fulano, e eu tenho sentido falta do Beltrano. Então, uma vez que existe essa falta, o que deve ser feito? Tiago vai responder, versículo 14: entre vocês há alguém que está doente? Bem, se existe alguém que esteja doente, o que esse doente deve fazer? Ele diz que ele mande chamar a quem? Os presbíteros da igreja. Olha que coisa interessante. Quem é que deveria comunicar a sua ausência? O próprio doente, aquele que está enfermo. A comunidade deveria observar a falta dele. Mas esse que estava doente, ele deveria fazer um comunicado aos presbíteros, quer dizer, tanto a Tiago na época, como aqueles que eram investidos de autoridade para liderar a igreja. E esses deveriam fazer o quê? Uma ação meramente espiritual. Não visitar o acamado ou o fraco para ir lá tomar um cafezinho, comer um bolinho ou almoçar com aquele irmão ou irmã. Mas ele deveria ter uma atitude daquilo que era responsabilidade dele, uma vez chamado por aquele que está doente. Tiago diz no versículo 14: entre vocês, se há alguém que está doente, que ele mande o quê? Chamar os presbíteros da igreja, para que estes façam o quê? Orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Bem, qual era a responsabilidade? Visitá-los, orar pelo problema, pela fraqueza que ele estava passando, seja ela física, emocional, seja qual for, mas devia também fazer a unção com óleo. Só que quando nós olhamos todo esse texto, a ênfase de Tiago não está na unção com óleo. A ênfase de Tiago, desde o começo, está no quê? Na oração. O que nós temos que entender aqui é que por que Tiago está falando sobre a unção com óleo? Se os irmãos têm acompanhado essa série desde o começo,
Nós sabemos que esse Tiago, ele é um judeu convertido ao quê? Ao cristianismo. A mente judaica, e principalmente de todo judeu religioso, zeloso, ele sabia que o óleo, ele tinha uma prática dentro da cultura judaica. E a prática do óleo na cultura judaica, ela era um simbolismo. Simplesmente um simbolismo da presença de Deus através do Espírito Santo. Se a gente for olhar o Velho Testamento, nós vamos ver que quando os profetas eles eram separados para o exercício, do profeta, o que era feito? Esses homens eram tirados, eles eram separados, e quando eram ordenados como profetas daquele reino, daquela nação, o que era derramado sobre eles? O óleo, simbolizando a presença de Deus. Quando os reis também eram separados para exercer a sua função real sobre a nação, o que era feito? Lembra a história de Davi? Davi é separado do meio da sua família e o profeta, quando vai tirá-lo para que ele seja rei da nação de Israel, o que o profeta faz? Derrama óleo sobre a cabeça dele. Como um sinal simbólico, nada mais do que isso, da presença de Deus naquilo que estava sendo feito. E que esse sinal deveria ser confirmado por Deus. Por isso Tiago está dizendo, olha, se há entre vocês alguém que esteja doente, sem força, que esse chame os presbíteros da igreja, as pessoas responsáveis, que liderem alguma coisa, e que esses o quê? Orem por esses, e que esses sejam ungidos com óleo em nome do Senhor. Não é que o óleo vai fazer alguma coisa, mas a oração em nome do Senhor irá confirmar aquilo que está sendo o quê? Feito. O óleo é simbólico, irmãos. Eu sei que no final do ano aqui nós fazemos a oração pelas famílias e ungimos as famílias com óleo. Mas se nós tirarmos o óleo, a oração só vai ter efeito se nós submetermos a nossa vida a Deus. A Deus. Não é a unção com óleo que vai mudar a sua vida, mas é a sua vida diante de Deus que vai mudar a sua existência naquele ano, naquele momento. Eu sei que nós temos hoje um misticismo inserido nas igrejas evangélicas, que pessoas pegam óleo, lambuza a janela, lambuza a porta, lambuza o carro, lambuza o volante, dizendo, bem, agora eu estou protegido. É entender que Tiago, que está dizendo aqui, é simplesmente um mero simbolismo da presença de Deus naquilo que está sendo feito. Toda essa deturpação, ela começa na Idade Média, principalmente com o advento da Igreja Católica em fazer a extrema unção sobre aqueles que estavam quase morrendo. Eles criaram um sacramento sobre a unção do óleo, dizendo, bem, se nós ungirmos o moribundo, talvez ele se levante, talvez ele não morra. Então nós trouxemos isso para cá e queremos defender que não, Tiago está dizendo que deve ungir com óleo, mas ele diz não, a oração e também a unção, mas também em nome do Senhor, não é o óleo. O que nós mais vemos por aí é algumas igrejas se beneficiando disso, fazendo comércio, vendendo garrafinhas de óleo de oliva lá de Israel, de vendendo óleo para que você possa ter uma vida diferente, que se você passar aquilo na testa do seu filho, que lhe dá muito problema, vai resolver. E a gente esquece que o que Paulo diz aos Efésios, que nós devemos instruir os nossos filhos, corrigi-los, mostrar o caminho. Não é o óleo, não é o óleo, não é o óleo. Versículo 15, ele diz, a oração feita com fé curará o quê? O doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será o quê?
perdoado. O interessante é que Tiago diz aqui, a oração feita com fé. A expressão que Tiago está dizendo da oração feita com fé, não é que a cura da pessoa está condicionada a quem está orando, mas essa fé que Tiago está tratando aqui é o dom de fé que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. Porque se não fosse assim, todo momento em que você orasse por alguém, aquela pessoa seria o quê? Curado, alguma coisa iria acontecer. Tiago está dizendo que a oração feita com fé é aquela fé que vem de Deus, que naquele momento alguma coisa acontece. Como é que nós podemos comprovar isso na Bíblia? Atos capítulo 3. Se você puder abrir junto comigo. Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 1 a 8. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Diz assim: certo dia, Pedro e quem? E João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de quê? De nascença, que ali era colocado quando? Algumas vezes? Não, todos os dias. Todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram o quê? Firmes. Bem, vamos entender aqui essa imagem. Todos os dias, Pedro e João, por serem cristãos devotos, o que eles faziam? Iam para o templo chamado o quê? Formosa. Iam para lá para fazer o quê? Orações. E toda vez que eles subiam a escadaria do templo, talvez, chegando um pouco mais cedo, eles não viam esse aleijado. Mas quando terminava a reunião do templo, estava lá, o aleijado lá pedindo esmolas para todos. Quantas vezes Pedro e João passou por ele e nada aconteceu? Não se sentiu, talvez, conduzido para orar, para que alguma coisa acontecesse, mas nesse belo dia, Pedro e João olham para aquele homem aleijado. E ele esperando deles alguma coisa, principalmente uma esmola, Pedro olha para aquele homem e diz: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante e ande. Essa foi a fé, a oração da fé que Tiago vai dizer lá no capítulo 5, que não é uma oração condicionada a um homem, mas um ato que Deus faz sobre a pessoa, é um ato de fé, é algo que Deus realiza sobre a pessoa para que o milagre aconteça naquele momento. Tanto que no versículo 15, ele vai dizer: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o quê? O levantará. É o Senhor que levanta. Às vezes nós olhamos aí nas televisões e as pessoas dizem: não, traga aqui porque eu vou fazer isso e isso vai acontecer. Nem isso podemos fazer, irmãos. Podemos orar sim, confiar em Deus. É por isso que nós não agendamos dizendo: olha, segunda-feira é o dia dos milagres, terça-feira é o dia da prosperidade e quarta-feira é o dia da cura. Por quê? Porque isso está condicionado a Deus. A oração da fé, a fé para o milagre, é Deus que produz, é Deus que
incentiva, é Deus que age sobre a vida daquele que é necessitado de alguma coisa. Mas uma coisa interessante, Tiago, ele equilibra a sua fala. Olha o que ele diz no final do verso 15. Ele diz assim: e se houver cometido o quê? Pecados, ele será o quê? Perdoado. Tiago está dizendo que existe alguns tipos de doença que se dá pelo fruto da falta de perdão, pela dureza do coração, por pessoas não quererem perdoar e nem se sentirem perdoadas, por não quererem permitir que o coração seja invadido por Deus. Quantas pessoas ficam aprisionadas de coisas porque não submetem o seu coração a Deus, não se permitem perdoar e nem tampouco serem perdoadas. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes nós conhecemos, vai no médico, faz uma bateria de exames e o médico fala: olha, não tem nada com você. Ah, mas doutor, eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Esquecem que o motivo disso é a falta de perdão. É a incapacidade de colocar o coração duro diante de Deus. Por isso, Tiago está relacionando essas coisas. Ele diz: olha, a oração da fé, né, a fé que Deus promove, Ele curará o doente, mas é o Senhor que levantará. Mas também existe algum tipo, às vezes, de enfermidade, não que todas sejam assim, mas existe algum tipo de enfermidade que é fruto da falta de quê? Perdão. Sabe aquela pessoa que nós conhecemos que diz assim: olha, isso aconteceu comigo, lá atrás, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho nenhum rancor nem mágoa, eu só não perdoo. Ué, então o que é isso? Pessoas adoecidas, pessoas doentes. Tiago continua dizendo: portanto, por causa disso, pelas dores que nós sentimos por causa da falta de perdão, pelas doenças que às vezes nós carregamos por não permitir que o nosso coração endurecido se submeta a Deus, então Tiago vai dizer no versículo 16: portanto, façam o quê? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Se de fato isso que Tiago está falando é para uma comunidade de fé, existem pessoas entre elas que têm afinidade, que têm a capacidade de chegar até um outro irmão e dizer: meu irmão, eu queria lhe falar uma coisa, não é com você, mas olha, eu carrego dentro de mim um peso de anos e anos, eu carrego dentro de mim uma mágoa que eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo, e eu sei que eu estou adoecendo por causa disso. Por isso, meu irmão, eu quero confessar isso a você. Isso era uma prática que era utilizada no começo da era cristã, da confissão dos pecados uns aos outros, para que mutuamente pudessem orar uns pelos outros. Interessante que o perdão, irmãos, dentro da igreja, entre irmãos, ele é terapêutico. Ele cuida do corpo, ele cuida da alma. Por isso, Tiago está dizendo: portanto, meus irmãos, por saber que existem doenças também que não são simplesmente físicas, mas por causa da dureza do coração, então procure alguém que você confie e confesse os seus pecados a Ele. Peça para que essa pessoa ore por você, ore pela sua situação, para que você seja o quê? Curado. Para que você não carregue isso pela sua vida. E Tiago vai dizer no finalzinho do 16, a oração de um justo é o quê? É poderosa e eficaz. Mas uma pergunta que nós poderíamos fazer a Tiago é o seguinte:
Tiago, quem nesse mundo é justo para que possa orar e a sua oração seja o quê? Eficaz. Talvez a resposta de Tiago fosse a seguinte: ninguém. Ninguém. Então, todos os ouvintes iriam dizer para Tiago: então, Tiago, não vamos orar? Tiago vai dizer: não. Por nós mesmos nós não somos justos, mas nós somos justificados através de quem? Cristo Jesus. E olha como é que isso é uma coisa tão coerente naquilo que Tiago está dizendo, porque no final do 16 ele vai dizer, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. E depois ele vai dar o exemplo de uma pessoa justa que fez uma oração que foi o quê? Eficaz. Mas olha como é que ele descreve essa pessoa que ele chama de justo. Versículo 17. Ele dá o exemplo de quem? Elias. Mas olha o que ele diz. Elias era humano como nós. O que Tiago quer dizer com isso? Que Elias tinha os mesmos problemas que você tem e que eu tenho. As mesmas dificuldades que nós temos. Elias sofria dos mesmos problemas que nós sofremos. E nem por isso tirou de Elias o privilégio e também a condição de orar por uma situação que ele estava passando. Se você conhece a história de Elias, Elias é um homem que depois de ele lutar contra 400 profetas, ele ouve que a mulher do rei Acabe, chamada Jezabel, queria tirar o quê? A cabeça dele. O que ele faz, irmãos? Ele bate no peito e diz, bem, eu acabei com 400, uma mulher é mole. Ele fala isso? Não, o que ele faz? Ele foge. Ele foge para o deserto. E muito mais, ele se esconde dentro do quê? De uma caverna. E muito mais ainda, escondido naquela caverna, ele fala assim, Senhor, agora eu quero sombra e água fresca, é isso? Não, sabe o que ele diz? Senhor, eu quero morrer. É isso. É esse justo que Tiago está dando exemplo, que vai fazer uma oração de confiança em Deus. É esse homem que é ser humano como você e eu, que passamos por dor, sentimos alegria, mas podemos confiar em Deus, podemos pedir algo para Deus. Podemos orar confiantemente para o Senhor, de olhando para as situações, sabendo que somos humanos, somos limitados, somos pecadores, mas Deus ouve a nossa oração, assim como o salmista, no capítulo 18, que nós lemos, versículo 6, ele diz, no dia da minha aflição eu o quê? Supliquei, busquei ao Senhor. Esse é o justo. Talvez no meio da sua dor, você olhe para você mesmo e diga, mas eu não tenho como orar. Eu não tenho como suplicar a Deus. Eu não sou tão justo para que Deus me ouça. Tiago, ele quebra logo esse pensamento. Ele dá logo um exemplo de Elias, e talvez esses ouvintes daquela época sabiam quem era Elias, eles iam logo matar. Ah, mas Tiago, Elias foi o cara que orou e o fogo desceu. Elias foi o camarada que ele se debruçou sobre o filho da mulher de Serepta e ele voltou à vida. Ah, Elias foi o camarada lá que foi cuidado pelos corvos. Talvez os ouvintes dessa carta dissessem isso, por isso ele é justo. Aí Tiago, ele quebra o pensamento dizendo, mas sabe qual é o do Elias? É que ele é igual a você, igual a mim. Humanos igual a nós, cheio de defeitos, mas mesmo assim orou ao Senhor. Versículo 17, Elias era humano como nós, ele orou de que maneira? Fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez e os céus enviaram o quê? Chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu não sei se você está muito familiarizado com essa história
que Tiago está contando. Tiago está contando a história de Elias, que orou e que durante 3 anos e meio a terra ficou sem chuva, e depois de 3 anos e meio ele ora novamente e Deus permite que aquela terra seja inundada pela chuva. Elias está orando a partir do que a palavra de Deus falava sobre momentos que esse povo estava vivendo. Lá em Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, ele diz o seguinte, que os reis de Israel, quando eles se voltassem contra o Senhor, quando eles não obedecessem ao Senhor, o Senhor haveria de corrigir, de disciplinar aquele povo com a escassez ou com a ausência de quê? Chuva. E o que está acontecendo aqui? 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. O rei Acabe, ele tinha virado as costas para Deus. Ele tinha casado com uma mulher que ele não deveria casar, que era quem? Jezabel. Ele tinha abandonado a obediência ao Senhor. O texto bíblico lá em 1 Reis 17 diz que Acabe foi um dos piores reis que Israel tinha tido durante aquele período. E o que Elias está fazendo agora? Orando segundo o quê? A palavra do Senhor. Pedindo para que Deus corrigisse aquela nação da maneira que ele o que tinha prometido corrigir. Qual é a nossa garantia na oração, irmãos? É que se nós orarmos conforme a palavra de Deus, Deus haverá de nos o quê? Ouvir. Lembra o que Tiago diz nessa carta, no capítulo 4? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pedis para o quê? Para os seus próprios interesses, não pela vontade de Deus. Qual é a nossa garantia em que Deus pode ouvir aquilo que nós estamos pedindo, quando nós pedimos segundo a vontade de Deus? Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, como Tiago já tinha dito, olha, não diga que você vai fazer aquilo ou aquilo outro, mas diga assim, se o Senhor quiser. Essa era a garantia. É por isso que Elias ora fervorosamente. Porque nós podemos orar pela nossa saúde, que a Bíblia nos garante que Deus haveria de cuidar da nossa vida. Porque nós podemos orar fervorosamente pelos nossos filhos, porque a Bíblia nos garante isso, que os nossos filhos são o quê? Herança no Senhor. Por mais que você esteja sofrendo por causa dos seus filhos, mas aquele que esteja sofrendo, faça o quê? Ore. Ore. Por isso Tiago dá o exemplo de Elias. Elias era uma pessoa como você e eu, que sofria, se alegrava, mas que tinha a convicção das suas orações, que quando ele orasse conforme o Senhor, conforme a palavra, Deus haveria de ouvir as suas orações. Olha o que diz o texto na continuidade. Versículo 18. Tiago diz assim, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu o quê? Os seus frutos. Por que Tiago, ele insiste em dizer que Elias orou outra vez? Porque ele está preocupado em afirmar isso para os seus leitores. É porque a nossa mente, às vezes, ela é desviada da confiança de Deus. Talvez nesse momento aqui, aqueles leitores estivessem dizendo assim, tudo bem, Deus corrigiu, Deus disciplinou o povo, Deus não permitiu que a chuva caísse, mas logo depois Deus iria enviar novamente a chuva. Mas só que nós temos que entender que, mesmo que isso fosse fato, isso só aconteceu através do quê? Da oração de Elias. E ele diz isso com um propósito, que isso não foi casualidade. Às vezes a gente acha que aquilo que acontece sobre a nossa vida é casual. Alguma coisa mudou porque ninguém pode sofrer eternamente. A gente esquece que podemos colocar a nossa vida diante do Senhor, pois aquele que sofre deve orar.
Aquele que está alegre deve cantar louvores ao Senhor. Que a nossa vida não é um acontecimento de casualidade, mas Deus está agindo na medida que nós nos aproximamos dele. Por isso, Tiago vai dizer, logo depois de 3 anos e meio sem chuva, ele orou. E o que aconteceu? Choveu novamente. Não foi casualidade, foi confiança em Deus. De confiar em Deus, que Deus sempre faz 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Que Deus não é como um gênio da lâmpada mágica, que quando você esfrega a lâmpada muito bem, mitologicamente, ele surge e concede só o quê? 3 desejos. Que Deus é acessível. Toda vez que nós nos aproximarmos a Ele em oração, Ele está disposto a nos ouvir mediante a sua palavra. Quando nós pedimos conforme a sua palavra, quando nós não estamos com força, devemos procurar pessoas que possam nos encorajar, nos ajudar. Quando nós percebermos que estamos sofrendo, devemos orar, devemos colocar a nossa vida diante do Senhor. Porque Tiago está orientando os irmãos à oração. Os documentos da igreja, da história da igreja, diz que Tiago era um homem de oração, que todos os dias ele entrava no templo de Jerusalém e ficava horas e horas orando, ajoelhado, intercedendo por ele e por aqueles que ele sabia que estavam fracos na fé. Ao ponto de Tiago também ser conhecido de joelhos de camelo, que havia algumas bolas no joelho dele, de um período tão longo que ele vivia ajoelhado. Por isso Tiago está dizendo, Elias era humano, tinha os mesmos sentimentos que eu e você temos, mas ele confiou em Deus, ele orou. A pergunta que eu lhe faço nessa noite: como tem sido a sua vida de oração? Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem buscado a Deus? Será que você só é motivado no momento do sofrimento, da dor? Ou você entende que a oração é um veículo da graça de Deus para que você se aproxime dele e tenha intimidade com ele? Como tem sido isso? Como tem sido isso? Versículo 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Interessante essa imagem que Tiago apresenta. Ele diz que Deus de fato nos ouve e produz aquilo que Ele quer. E a terra produziu frutos. Para isso, há necessidade de nós orarmos. Para isso, há necessidade de nós reconhecermos que, às vezes, a nossa dor e o nosso sofrimento é fruto de um coração endurecido, de um coração que não se submete a Deus, que, às vezes, precisamos de confessar os nossos pecados uns aos outros e falar: meu irmão, agora ore por mim, para que haja cura do meu corpo e da minha alma. E agora no final, versículo 19 e 20, parece que Tiago, ele muda o teor da sua fala, parece que ele sai de uma área e vai para uma outra, mas não é. Ele diz assim no versículo 19, meus irmãos, mais uma vez é uma pergunta: se algum de vocês se desviar do quê? Da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Disso o quê? Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam o quê? Perdoados. Por que Tiago está usando essa imagem? Eu não sei se os irmãos lembram, como eu falei no começo dessa mensagem, qual era a condição desses que estão se convertendo ao cristianismo?
eram pessoas que estavam deixando o judaísmo, se convertendo ao cristianismo. Uma vez fazendo isso, estavam perdendo o quê? Família, bens e tudo aquilo que eles poderiam ter. Essas pessoas certamente estavam sofrendo. E talvez por causa desse sofrimento, eles estavam abandonando o quê? A nova fé, o cristianismo. Talvez eles estivessem pesando entre uma coisa e outra, dizendo: poxa, mas eu não consigo. Poxa, mas isso está me faltando. Antigamente eu tinha isso, mas por causa da fé em Cristo, agora eu não tenho mais. Por causa da fé em Cristo, eu tive que abrir mão disso, daquilo outro. Tiago está escrevendo a esses para encorajá-los, para que eles se mantenham, mesmo quando perdendo alguma coisa. E, irmãos, a Bíblia não nos engana, que para nós caminharmos nessa jornada chamada cristã, nós teremos que abrir mão de muita coisa. Por isso que Jesus diz: aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz. Negue a quem? A si mesmo. E siga-me. Tiago está escrevendo a esses irmãos para que eles pudessem encorajar aqueles que estavam se desviando da fé, que talvez ainda não tivessem sido alcançados pelo poder regenerador de Cristo, estavam no meio da comunidade, mas ainda o Evangelho não tinha alcançado ele pelo todo. Existem pessoas assim, que gostam da igreja, gostam da relação da comunidade de fé, gostam de estar com os irmãos, gostam que os seus filhos estejam com os filhos dos outros irmãos também, mas ainda não se deram a Deus, não se entregaram a Deus. E quando a realidade da fé bate à sua porta, talvez esses desviem da verdade que é o Evangelho. Comecem a ponderar: será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo viver pela causa de Cristo? Será que vale a pena mesmo abrir mão de uma coisa e outra? Será que vale a pena mesmo tomar a cruz e seguir esse Cristo? Tiago diz isso: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade por causa dessas coisas, e alguém o trouxer de volta, ele não está dizendo aqui alguém que foi cristão e deixou de ser, porque aquele que é cristão nunca deixará de ser cristão, porque a garantia é Cristo. A garantia é Cristo. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o quê? Lançarei fora. Ele pode passar por dor, por tristeza, ele pode passar por um momento de esfriamento de fé, ele pode passar por um momento de questionamentos até mesmo da fé, mas de maneira nenhuma ele vai se desviar. Mas o que Tiago está dizendo aqui são aqueles que ainda estão entre eles ou entre nós, que ainda não se decidiram, mas precisam de ser apoiados por aqueles irmãos que são mais o quê? Maduros, mais maduros. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez entre nós existam pessoas assim, que por causa da dureza da vida, por causa de terem que abrir mão de alguma coisa em função de Cristo, do Evangelho, estão se desviando, estão se distanciando da fé. A orientação que Tiago nos dá é o seguinte: se nós conhecemos alguém dessa maneira, que está se desviando da verdade, e se alguém trouxer essa pessoa de volta, apresentando o Evangelho, dizendo: meu irmão, é assim mesmo, quando eu comecei eu passei pelas mesmas dificuldades e ainda passo, ainda encontro os mesmos desafios, que essa história de ser cristão e pare de sofrer, isso é uma história mal contada, que na caminhada cristã nós encontraremos muitas das vezes águas tranquilas e cristalinas, mas também encontraremos terrenos rochosos e espinhosos. Mas você pode confiar em Deus, você pode orar
quando você estiver sofrendo. Você pode se alegrar em Deus quando houver alegria em seu coração. Quando você estiver magoado por alguma coisa, você pode confessar os seus pecados a alguém que você confia e pedir para que ele ore. Porque Deus é poderoso para mudar coisas, por mais que demore tanto tempo como demorou com Elias durante 3 anos para ele orar novamente e voltar a chover. Tiago diz: se você conhece alguém que esteja dessa maneira, nesse formato, entenda uma coisa, que alguém que traz essa pessoa de volta, você deve se lembrar, como ele diz aqui no versículo 20, quem converte um pecador do quê? Do erro do seu caminho, salvará o quê? A vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam o quê? Perdoados. E é de fato. O Evangelho, quando alcança o coração daquele que está distanciado do caminho ou ainda não conhece o caminho, esse mesmo Evangelho tem o poder de perdoar os pecados, de purificar a mente dessa pessoa, de converter o seu caminho, de tirá-lo, como Paulo diz, que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. O que é que nós podemos tirar como aplicação prática para as nossas vidas nessa noite desse texto? Com o que nós podemos sair daqui desse lugar nessa noite? Quando nós atravessarmos aquelas portas ali, primeira coisa, saber que a nossa vida ela vive entre 2 aspectos, da alegria e do sofrimento. Mas quando nós estivermos sofrendo, nós não podemos permitir que a dor e o sofrimento tire de nós a consciência que existe um Deus, que se nós orarmos, Ele ouvirá as nossas orações. Segunda coisa, que quando houver momentos de alegria em nós devemos nos alegrar e muito, mas nós não podemos esquecer de sermos o quê? Gratos a Deus. Gratos a Deus. Segunda coisa que nós podemos praticar sobre a nossa vida, saindo daqui, de observar entre nós, perceber se existe alguém entre nós sem força, que não está podendo estar mais aqui, ou por momentos de doença física, emocionais, ou por alguma coisa que está acontecendo com a sua vida. Devemos olhar, sim. Isso é responsabilidade nossa. Uma vez feito isso, devemos incentivar essas pessoas a procurarem a liderança da igreja, seja o pastor, seja o diácono, seja o líder daquele pequeno grupo, para que ele vá até essa pessoa, não como simplesmente uma visita social, mas que essa pessoa possa exercer a sua função sacerdotal de quê? Orar por aquela pessoa, e se até mesmo usando óleo, simbolizando a presença do Senhor, que essa pessoa ore em nome do Senhor, para que ela seja o quê? Curada. Curada. Outra coisa, mesmo que nós venhamos nos sentir incapazes de fazer isso, de orar, de acharmos que não somos justos, lembre do exemplo de Elias. Era um profeta, era um homem usado em Israel, mas era humano, igual a você, igual a mim, com erros, talvez com algumas dificuldades, talvez com alguns medos, mas mesmo assim Deus não deixou de ouvir a oração deles. Outra coisa que nós não devemos esquecer, que doença não é só também de ordem física. Pessoas podem adoecer também por ordem emocional, por causa da dureza do coração, por não querer liberar perdão e nem tampouco receber perdão. Devemos orar por isso, pedindo para que Deus quebre a resistência que há no coração. E em último lugar, irmãos, devemos apoiar aqueles que estão caminhando na fé.
aqueles que estão abrindo mão desse mundo para abraçar um tesouro que não tem valor, chamado Cristo. Devemos olhar para esses e incentivá-los quando estiverem tristes, incentivá-los quando estiverem duvidosos sobre a fé nessa pessoa chamada Cristo Jesus, entendendo que esses que fazem isso com aqueles está produzindo sobre esse o perdão de muitos pecados. Que Deus nos ajude, irmãos. Que essa carta seja prática sobre a nossa mente. Que nós possamos lembrar de cada momento que Tiago nos orientou durante esses meses que nós visitamos a carta de Tiago.